Karen é presa por surtar e atacar vizinha. Vingança contra uma Karen e sua família que se acham donos da rua. Karen quase tira a vida de um atendente porque ela queria comer salmão cru. E muito mais relatos de Karens malucas nesse vídeo. Vamos para as histórias. Então, minha ex-namorada e eu ficamos juntos por cerca de 2 anos e a mãe dela foi um dos principais motivos do nosso rompimento. Essa mulher era folgada e narcisista. Essa história aconteceu não muito antes do nosso rompimento. E para entender a história e a situação em questão, você precisa saber certas coisas. Os avós da minha ex-namorada moram a cerca de 200 quilômetros de onde ela mora. Ela frequentemente dirigia até lá para visitá-los, assim como seus pais com seu irmão mais novo. Então, alguns dias antes da viagem, a mãe da minha ex-namorada, a quem chamaremos de Karen, sofre um acidente com o carro dela. O carro estava basicamente destruído naquele ponto e nem sequer em condições de ser puxado por um guincho. Embora ela e o cara envolvido no acidente tenham escapado praticamente ilesos, o carro estava completamente arruinado. Mas chega de conversa, aqui vamos nós. Minha ex e eu estávamos visitando os pais dela. Era domingo e os pais da minha ex e seus filhos planejavam passar as férias visitando os avós na semana seguinte. Havia apenas um pequeno problema em relação a esse plano. O carro que eles planejavam usar para a viagem não era muito mais do que uma pilha de metal. Mas felizmente a mãe da minha ex teve a ideia perfeita para salvar seus planos de férias e assim essa conversa começou. Minha ex e eu entramos na sala de estar e Karen diz: Oi, como você está? Eu estava prestes a dizer que estava bem quando ela me interrompe e diz: Enfim, o que quer que você vá dizer, tenho certeza que você está bem, então escuta, preciso de algo de você. Eu respondo: Sim. Como eu ia dizer, estou bem. Do que exatamente você precisa? Só quero observar que ela geralmente me pedia ou nos pedia praticamente tudo, então eu estava muito acostumado com isso. Preciso de algo de você. Ela então diz: Precisamos do seu carro. Eu digo a ela: Bem, esse é um pedido bem grande. Por que vocês precisam do meu carro? Karen diz: Escuta, eu te disse semanas atrás que vamos visitar meus pais amanhã. Eu não tenho mais carro para dirigir até lá, então precisamos do seu. Eu digo a ela: Não posso te dar meu carro. Tenho que trabalhar a semana toda e preciso dele para chegar lá. Além disso, tecnicamente meu seguro não cobre nada se outra pessoa além de mim ou meus pais tiveram um acidente com este carro. Ouvindo isso, Karen diz: Bem, não vejo o problema, apenas nos dê seu carro, não vamos sofrer outro acidente. As chances disso são impossíveis. Temos 2 crianças pequenas no carro desta vez. Seremos muito mais cuidadosos. Precisamos dele muito mais do que você. Eu tento dizer a ela novamente e digo: Acho que você não entendeu. Preciso desse carro para poder trabalhar. Tenho que ir ao meu local de trabalho, visitar clientes, cuidar dos problemas deles e voltar ao meu local de trabalho até 10 vezes por dia se for um dia agitado. Além disso, meu seguro ainda não permite que você dirija o carro. Não posso pagar os danos se houver um acidente. Ouvindo isso, Karen diz: Ah, vamos lá, seu trabalho fica a uns 16 quilômetros da sua casa. Você pode ir de bicicleta ou algo assim. Você sempre diz o quanto gosta de se manter em forma e saudável, então não seria tão ruim para você ir de bicicleta para o trabalho todos os dias. Só vai te ajudar quando você nos der seu carro. Eu digo a ela: Com todo respeito, mesmo que eu estivesse disposto a ir trabalhar de bicicleta por uma semana, o que não estou, você ainda não pode dirigir meu carro, não posso pagar por nenhum acidente que você possa causar e sei que você não vai. Nesse ponto ela perde a paciência gritando comigo dizendo: Você sabe tão bem quanto eu que sou perfeitamente capaz de dirigir um carro sem nenhum acidente, não vou perguntar de novo. Eu digo a ela: Se você é capaz de dirigir um carro, então como é que você não tem um carro que está perfeitamente bom? E você já destruiu 2 carros desde que conheço sua filha. Ela então grita comigo dizendo: Não fale comigo desse jeito, seu idiota. Eu te desafio a dizer que eu sofri um acidente mais uma vez. Eu te desafio a me chamar de má motorista mais uma vez. Nenhum dos 2 acidentes foi minha culpa. Agora, eu não sei muito sobre o primeiro acidente e de quem foi a culpa, mas sei muito sobre o segundo. Ela passou um sinal vermelho e alguém bateu na lateral dela. Nesse ponto, o marido dela entra na conversa e diz: Querida, se acalma um pouco. Tenho certeza que podemos resolver isso se ficarmos calmos e conversarmos sobre isso. Talvez possamos alugar um carro. Ela então o interrompe e diz: Ninguém te perguntou, e você sabe tão bem quanto eu que não podemos pagar para alugar um carro, então precisamos do dele. Ela então continua gritando comigo dizendo: Agora apenas nos dê o carro, precisamos dele muito mais do que você. Não há como perdermos essa viagem. Então me dê as malditas chaves do carro agora. Você não tem ideia de como a vida funciona e não tem ideia de quão importante é para meus filhos verem a família deles, então me dê seu carro. Nesse ponto eu digo a ela: Estou indo embora agora. Olho para a filha dela e digo: Você pode vir comigo ou pode ficar, mas não vou ficar aqui por mais de 1 minuto. Minha ex olha para mim e para a mãe dela enquanto eu começo a me afastar. Depois de alguns segundos ela me segue para fora murmurando. Adeus, mãe. Karen nos segue pelo corredor gritando conosco dizendo: Não se atrevam a voltar aqui nunca mais, nenhum de vocês. Vou trocar as malditas fechaduras e queimar todas as suas coisas se vocês forem embora agora. Vocês não voltarão aqui nunca mais. Então com isso saímos da casa com minha ex batendo a porta da frente. Entramos no carro e eu me sento e coloco o cinto. E é aí que vejo Karen no retrovisor. Ela está acenando com a mão segurando um smartphone. Ela então grita conosco dizendo: Vocês esqueceram o celular aqui, peguem. Ela então joga o celular e ele atinge meu carro com um baque. Ela então corre em nossa direção enquanto eu ligo o motor e dou partida. Ela continua gritando: Não voltem nunca mais. Enquanto acena com o celular que jogou na mão. Minha ex diz: Acho que não era meu celular. Deixei o meu bem aqui no carro. Ela disse isso enquanto pegava do porta-copos onde o havia deixado. Eu pergunto a ela: Então de quem era o celular? Ela me diz: Não sei.
Mas eu e meu pai temos iPhones, então ela pode tê-los confundido. Espero que a tela não esteja quebrada. Eu simplesmente caí na gargalhada enquanto saía da vila onde eles moram. Depois disso, os pais da minha ex pegaram o trem para visitar os avós. Depois de uma semana, eles voltaram e toda aquela coisa de não se atreva a voltar aqui nunca mais foi tão esquecida que a mãe dela não estava com vontade de cuidar dos filhos e precisava de alguém para ser babá. Próximo relato. Há 2 anos uma nova família se muda para nossa pequena e tranquila vizinhança e eles começaram seu reinado de terror. Moramos aqui há mais de 20 anos nesta vizinhança, e exceto por esses últimos 2 anos, tem sido maravilhoso. Amo todos os nossos vizinhos, exceto esta família. Esta família é péssima. Agora, nem sei por onde começar. Essas pessoas são barulhentas, sujas, desagradáveis. O cachorro deles late a todas as horas e eles constantemente gritam uns com os outros. Além disso, eles dão festas até altas horas da noite. Outra coisa que fazem é roubar o jornal dos meus vizinhos mais velhos. Eles realmente treinam um Rottweiler deles para buscar o jornal do vizinho, o que é impressionante, mas errado. Eles jogam o cocô do cachorro em outros quintais, tanto que até cortaram as rosas premiadas dos meus vizinhos de mais de 80 anos para eles mesmos. Que tipo de gente faz isso? Há cerca de 100 problemas sobre os quais eu poderia escrever sobre como todos nós lidamos com eles, mas o fim de semana passado foi a minha gloriosa versão de tudo isso. E sim, nós tentamos conversar com eles, tentamos convidá-los para vir, fizemos coisas boas para eles e tudo o que esperávamos era que eles agissem como vizinhos decentes. Isso nunca aconteceu. Então, uma coisa sobre nossa vizinhança é que o estacionamento é escasso. A maioria dessas casas são clássicas dos anos 1950 com entradas de carro de uma única faixa, e o estacionamento é limitado mesmo nas ruas. Há uma estrada movimentada a algumas quadras de distância que tem uma ótima vida noturna e restaurantes populares, o que significa que às vezes, especialmente nos fins de semana, a rua pode encher. Esta família tem 4 motoristas e 5 veículos, mas com espaço suficiente para apenas 2 na entrada de cada vez. Eles constantemente estacionavam e deixavam seus veículos por dias, às vezes semanas, em frente às casas de outras pessoas, às vezes deixando a entrada deles vazia sem motivo e todos os carros deles estacionados na rua. Agora, isso não seria um grande problema, exceto por como e quando eles faziam isso. Essas pessoas faziam de propósito, faziam para causar o máximo de sofrimento para todos, e isso durou meses, um completo vai se ferrar para todos. Então, depois de meses disso e ninguém revidar ou dar a eles a satisfação de ver o quão irritados todos nós estávamos, eles começam de propósito a estacionar de maneiras que dificultam a saída de nossas entradas de carro. Meu marido teve que sair quase todas as manhãs para me guiar para que eu não batesse no carro deles ao sair de ré da minha própria entrada. Houve também momentos em que eles bloquearam o carro do meu vizinho na rua de modo que eles não conseguiam sair. Finalmente este velho vizinho aposentado vai à delegacia e pergunta o que fazer. Eles encontraram um código ou lei que estabelecia que uma certa quantidade de espaço das laterais das entradas de carro e blá 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 era necessária. Então, voltamos para casa uma noite e vimos meio fios amarelos recém-pintados contornando a casa de todos ao redor desta. Algumas semanas atrás o carro do meu marido quebra e ele precisa ser rebocado. No caminho de volta para casa ele começa a conversar com o motorista do guincho sobre esses vizinhos idiotas e seus carros. O motorista então diz ao meu marido que se esses carros estiverem estacionando ilegalmente devemos ligar para a linha não emergencial. E se eles receberem uma multa ligar para ele e ele pode rebocá-los às custas do proprietário. Meu marido e ele continuam conversando e até se encontram para tomar uma cerveja algumas noites depois. Ele é um cara muito bom. Há cerca de um mês conhecemos um casal em uma reunião de amigos e por acaso o marido é policial. Começamos a conversar e foi aí que mencionei os vizinhos idiotas e o estacionamento deles. Ele disse que passaria na rua durante o turno se tivesse tempo. E se os visse estacionados na faixa amarela não teria problema em multá-los. Pensei comigo mesma, ótimo porque a essa altura já tínhamos ligado quase diariamente sobre como os carros deles estavam estacionados ilegalmente, mas nada acontecia. Naquele sábado à noite ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha multado 3 carros. Perdi essa mensagem, então não houve reboque, mas meio que imaginei que com as 3 multas eles entenderiam. Bem, eles não entenderam. Durante toda a semana seguinte foi a mesma coisa. No sábado passado o filho adolescente deles deu uma festa e todos, quero dizer, absolutamente todos os convidados e eles mesmos estacionaram na faixa amarela da entrada de alguém ou bloquearam completamente a passagem de alguém. Obviamente o garoto disse a todos os seus amigos para bloquearem nossas entradas ou nossos carros. Mandei uma mensagem para nosso amigo policial que então me disse para ligar para a linha não emergencial e ele mesmo investigaria. Mas a essa altura eu estava planejando algo maior. Liguei para o motorista do guincho e disse que havia pelo menos 15 carros estacionados ilegalmente e que todos estavam prestes a receber multas por bloquearem entradas e carros. Informei que éramos amigos de um policial e ele e eu planejamos um pouco mais, elaboramos um plano sólido. Então liguei de volta para o amigo policial e contei nosso plano. E também mencionei que a festa provavelmente estaria cheia de menores bebendo. Ele e eu finalizamos o plano e foi assim que tudo aconteceu. O policial e 3 de seus parceiros percorreram o bairro multando todos os carros. Enquanto isso nosso amigo motorista de guincho reuniu um grupo de motoristas no estacionamento do supermercado próximo. Os motoristas de guincho começaram nas extremidades da nossa rua pegando os carros o mais rápido possível. Houve alguns alarmes aqui e ali, mas de jeito nenhum eles poderiam ouvir na festa. Quando se aproximaram da casa meu marido fez uma ligação anônima sobre uma festa de menores no bairro. Convenientemente nosso amigo policial por acaso ainda estava no bairro, então ele e seu parceiro foram até a casa para verificar. Ao baterem na porta as luzes se apagaram, a música parou e a casa ficou silenciosa.
silenciosa. Nesse momento os guinchos chegaram e rebocaram os 5 carros restantes bem da frente da casa deles. Eu só queria poder ver as caras das crianças lá dentro enquanto todas estavam tendo um dilema sobre o que fazer: sair e se entregar por beberem menores de idade para tentar impedir que seus carros fossem rebocados, ou simplesmente sentar e aguentar e ver $250 irem pelo ralo. No domingo 3 carros voltaram de serem rebocados e todos os 3 carros estavam estacionados pouco antes das faixas amarelas. Eu considero isso uma vitória. Próximo relato. Ok, isso aconteceu em janeiro, mas o promotor distrital me ligou há 2 dias com a atualização. Eu uso cadeira de rodas por causa de um distúrbio de desmaios. Tenho pote severa para quem estiver curioso. No dia em que isso aconteceu, voltei do trabalho e vi um carro estacionado bem embaixo da placa de proibido estacionar na faixa de incêndio e na calçada. O carro bloqueava a entrada do meu apartamento e eu tive que deixar a cadeira de rodas no carro. Comecei a tirar fotos do carro porque esse era um problema com a dona há meses. Meu senhorio me disse para tirar fotos e enviá-las por e-mail toda vez que ela fizesse isso. Enquanto eu estava tirando a foto, a dona do carro saiu do apartamento dela para gritar comigo. Eu apenas fiquei calma e tentei entrar no meu apartamento. Ela então chegou perto do meu rosto e continuou gritando. E por reflexo levantei os braços e a empurrei para trás. Bem, isso só a tornou mais agressiva, pois ela então me agarrou pelo pescoço e começou a me machucar. Depois de cerca de 1 minuto, meus vizinhos e colega de quarto saíram correndo e atiraram de cima de mim. A polícia foi chamada e o paramédico apareceu porque meu pescoço estava sangrando de tão forte que ela cravou as unhas na minha garganta. E eu acabei indo para o pronto-socorro porque tive um episódio de síncope enquanto os paramédicos estavam lá. Então decidi prestar queixa pensando que receberia apenas uma agressão qualificada ou algo assim, mas o que acabou acontecendo eu nunca poderia ter imaginado. Quando a polícia foi prendê-la, descobriram que o carro era roubado, não tinha seguro e ela não tinha carteira de motorista, e também tinha uma arma que também estava marcada como roubada. Não sei exatamente o que aconteceu, mas de alguma forma eles viram que havia agulhas usadas por todo o apartamento com seu filho de 8 anos. A criança está em um lar adotivo e ela está na prisão sem fiança. O promotor disse que o filho dela gravou tudo, pois aparentemente ela o mandou fazer isso, e já foi considerado agressão por causa da prova esmagadora. Além das 7 acusações de agressão que ela já recebeu nos últimos 5 anos, ela agora perdeu o filho, a casa, o carro e vai ficar na prisão por cerca de 30 anos ou mais, dependendo do que o Estado acusar pelas substâncias. Próximo relato. Eu sou muito alérgico a amendoim, não posso tocá-los, não posso comê-los, não posso entrar em um Texas Roadhouse porque a poeira de amendoim no ar me manda para o hospital em uma maca, e isso não é brincadeira, já aconteceu. Dito isso, eu trabalho em um restaurante. Então, por volta das 21 horas ou quando os clientes sentados começam a diminuir, David Tsushima realmente prepara um prato chinês autêntico muito bom para o jantar e eu como enquanto faço algumas tarefas de limpeza ou entre as mesas. Porque é tudo que comemos o dia todo a essa altura. O dono não mantém nada com amendoim na loja por causa da gravidade da minha alergia e ela não quer ter que dizer a um novo chefe cada vez que eu vou desmaiar em uns 30 minutos. Mas esta noite David trouxe amendoins de casa e eu não sabia. E David não sabe da minha situação. Eu tenho 2 mesas. Uma é um grupo de universitários bebendo e comendo sushi, não precisando muito de mim. E outra é um casal de meia idade que eu tinha acabado de sentar antes que minha comida fosse colocada na minha estação. Levo as bebidas do casal, explico o nosso cardápio e os deixo olhando enquanto eu vou roubar algumas mordidas. Como eu não como amendoins regularmente, eu realmente não conheço o gosto deles quando preparados em uma sopa como a que David fez. Então, estando com fome, engulo metade da tigela antes de notar um pequeno pedaço de amendoim na minha colher e é aí que o inferno se instala. Eu não tenho plano de saúde, o que significa que estou na merda. Estou apressadamente no telefone da loja tentando falar com o dono para que ela venha e eu possa ir embora. E também estou no meu celular com 911 dizendo para eles por favor avisarem o hospital que eu chegarei a qualquer segundo e isso é muito sério. Também aviso o chefe David que ele tem que ficar de olho nas mesas até o dono chegar porque eu sou alérgico a nozes. David está sentado lá confuso. Tipo, alergia? Eu não sei de nenhuma alergia. Ele mal fala inglês e eu não sei como traduzir isso para mandarim. Então eu olho para ele fixamente nos olhos e a essa altura eu estou todo com manchas, inchado e minha língua está praticamente inútil e eu digo: amendoins me matam. E começo a sair pela porta. Eu tinha esquecido completamente que tinha mesas. Enquanto pego minha bolsa, a mulher de meia idade se levanta e diz: Com licença, onde você pensa que vai? Você vai anotar nosso pedido alguma hora hoje à noite? Estamos com fome. E nisso eu fico seriamente perplexo, sinto quão grande meu rosto está, coça, queima e é tudo horrivelmente ruim. E ela quer que eu anote o pedido dela. Junto o que posso e digo: desculpe senhora, estou tendo uma reação alérgica extrema. David aqui pode anotar seu pedido. A Karen grita: Aquele cara nem fala inglês, você precisa anotar nosso pedido antes de ir embora. Eu digo à mulher: senhora, você está literalmente me matando me mantendo aqui. David vai anotar seu pedido. Então começo a me afastar quando ouço Karen dizer: sério, nós conhecemos o dono deste lugarzinho sujo, e quando ele souber disso você será demitido instantaneamente. Nesse ponto um dos universitários se levanta e diz: senhora, você precisa se sentar e calar a boca ou ir embora. Ele então decide que eu não posso dirigir assim e me leva para o hospital. Aparentemente Karen nunca disse uma palavra ao dono. Se foi o marido dela ou os outros universitários que a mantiveram sob controle, eu não sei, mas o dono me deu os 2 dias seguintes de folga para me recuperar com pagamento. Mas essa é a minha história sobre como quase morri no chão de um restaurante de sushi porque uma certa Karen realmente queria um pouco de salmão cru. Próximo relato.
Deixe-me descrever a cena. Era um dia de verão lindo e por um motivo ou outro eu estava em casa no meio do dia e decidi levar minha cachorra para uma longa e agradável caminhada. A primeira coisa que notei foi um barulho alto. Saí e vi que era o filho do meu vizinho tendo um ensaio de banda na garagem. Claro, sem problemas. Era meio do dia. Quem sou eu para reclamar de um pouco de barulho excessivo a essa hora? Sem problemas também sobre o fato de que a casa literalmente tinha crianças por toda parte. No telhado da garagem, brincando, sei lá o que crianças fazem. Dei a volta no quarteirão e notei que ainda dava para ouvir claramente a música deles a um quarteirão de distância. Continuei caminhando e tive que passar por eles antes de voltar para casa. Minha doce cachorrinha e eu estávamos cuidando da nossa vida já que era um dia lindo. Eu estava dizendo a ela como ela era a garota mais bonita do mundo quando fui interrompida por um pirralho gritando essa porcaria racial sobre mim no microfone durante todo o tempo que levei para passar pela casa. O garoto estava gritando insultos raciais e me dizendo para voltar para o meu país. Foi aí que eu disse a ele: Isso não é legal de se dizer para pessoas aleatórias. E o garoto apenas riu de mim e me disse para fazer alguma coisa a respeito. Bem, eu fiz mais tarde naquela noite. Era um pouco depois da hora do jantar quando decidi dar uma chegadinha lá e me apresentar. Bati na porta e o pai veio me atender. Eu disse: Oi, você não me conhece, mas meu nome é fulano de tal e eu moro naquela casa ali. Agora, não sei se você está ciente, mas quando seu filho tem ensaio de banda aqui é bem perigoso pois essas crianças estão por todo o seu telhado. Mas o mais preocupante para mim foi que quando passei por aqui esta tarde seu filho estava gritando obscenidades raciais para mim. Eu sei que você não criou seu filho para ser assim, então eu só queria te avisar. Nesse momento um anjinho doce e de rosto brilhante surge do nada. Presumo que seja o irmãozinho do menino. E ele diz: Sim pai, eu estava aqui e ouvi tudo. E eu pensei comigo mesma: Ó irmãozinho, seu timing é perfeito. A boca do pai se fecha numa linha firme e ele diz: Vá buscar seu irmão no porão. O irmãozinho vai alegremente buscar seu irmãozinho. Quando ele chega lá o pai diz: Peça desculpas, e amanhã de manhã vou jogar fora aquela bateria. O garoto pede desculpas e adivinha o que estava na calçada no dia seguinte? Próximo relato. Essa história é daquelas. Minha vizinha Karen, que mora na rua de baixo, é a personificação de uma mãe folgada. Ela acha que ter um médico morando perto significa que ela tem acesso a consultas gratuitas e assume que eu sempre posso receitar o que ela quiser. E para constar, eu nunca o fiz. Descobri isso logo depois de me mudar alguns anos antes. A mulher teve uma conversa com um dos meus vizinhos próximos e descobriu que eu era médico. Depois disso ela começou a me assediar quase a qualquer hora do dia que lhe convinha. Então depois de muitas e muitas visitas à minha casa eu literalmente disse a ela que só ajudaria em casos de emergência. Se não for vida ou morte não toque a minha campainha. O filho dela cair e cortar a perna não é algo em que eu preciso me envolver, nem preciso ser assediado para receitar uma pomada especial que cicatriza feridas mais rápido, entre aspas. Esse era o tipo de coisa com que ela costumava me incomodar. Costumávamos ter pelo menos 2 confrontos por mês sobre eu não fazer meu trabalho de graça e ignorar meu juramento de ajudar as pessoas necessitadas, e blá blá blá. Dito isso, há 3 dias Karen veio à minha porta às 19 horas interrompendo meu jantar dizendo que seus filhos estavam tossindo e com febres muito altas, e que o menor, o que tem asma, estava chiando. Sem abrir a porta eu disse a ela que se houvesse motivo para preocupação ela precisava levá-los ao hospital mais próximo imediatamente para consultar um médico, mas ela se recusou por quê? Por que esperar horas no hospital para ser atendida quando ela pode me ver certo? E aqui está a questão. Ela não quer ir ao hospital por medo de contrair, entre aspas, outros vírus nojentos, nas palavras dela. Ela queria que eu fosse à casa dela para ver seus filhos, para verificar se eles tinham um vírus respiratório ou não, e então queria uma receita para dor nas costas do marido. Eu disse não porque novamente, era o meio do meu jantar, e se fosse motivo de preocupação ela deveria levá-los a um hospital. Houve muita discussão entre nós dois que rapidamente se intensificou até ela gritar, chutar minha porta e então ameaçar me processar por me recusar a fazer meu trabalho. Eu sabia que isso era inútil, então novamente eu disse a ela que não ia lidar com isso e para por favor sair da minha propriedade. Eu escapei para o meu quarto e coloquei meus fones de ouvido com cancelamento de ruído. Quem sabe quanto tempo ela ficou lá gritando na minha porta, mas no final ela levou as crianças para o pronto-socorro. A fofoca corre rápido neste bairro e descobri por alguns vizinhos que são meus amigos que Karen está falando mal de mim. Ela está dizendo a todos que eu sou um médico ruim e corrupto que só atende paciente se isso encher meus bolsos. E aqui está outra coisa, ela tem o hábito de exagerar o quão doentes seus filhos estão só para que eu vá vê-los. E francamente, não é meu trabalho ser o médico do bairro. Eu sou totalmente a favor de ajudar as pessoas necessitadas, acredite em mim, mas a falta de noção dessa mulher está em outro nível. Próximo relato. Então, aqui está o cenário. Nossa história começa há cerca de 10 a 11 anos. Era verão e meus pais queriam sair de férias. Eu sendo um garoto de 16 anos com um vício em jogos e vendo minha chance de viver a vida livre, independente e supervisionada, me ofereci para cuidar da casa e dos cachorros enquanto eles e minha irmã viajavam. Na primeira semana em que estiveram fora os jogos ocuparam 90% do meu tempo e desenvolvi um horário de dia e noite de um desenvolvedor de back-end. Eu ainda fazia todas as tarefas domésticas, com algumas exceções já que considerei que elas podiam esperar. Foi quando verifiquei a caixa de correio e havia uma carta manuscrita da
associação de moradores. A carta dizia que a grama da frente do meu gramado estava muito alta de acordo com os regulamentos. Então eu saí, dei uma olhada na grama que talvez estivesse 1 centímetro mais alta. No mesmo dia cortei a grama porque também poderia fazer isso para manter a paz. No dia seguinte chegou uma nova carta. Desta vez as rosas no meu jardim da frente estavam saindo demais pela cerca, uns 15 centímetros. Mais uma vez cumpri. No terceiro dia os arbustos do quintal dos meus pais estavam muito altos, e foi aí que finalmente fiquei irritado, já que você tinha que entrar na propriedade dos meus pais para verificar a altura dos arbustos. Com isso fui visitar minha vizinha da porta ao lado, que eu sabia que estava no conselho da associação de moradores. Perguntei a ela sobre as cartas. Ela leu e riu. Ela me disse que essas cartas não foram enviadas por ninguém do conselho e que essas cartas manuscritas eram da Mega Karen, que morava algumas casas abaixo. A mulher havia sido expulsa do conselho depois de envenenar 3 cachorros na vizinhança com veneno de rato. Os cachorros felizmente sobreviveram, mas ela era esse tipo de mulher. Então, não querendo lidar com ela, decidi deixar o caso em paz e deixar os arbustos dos meus pais em paz. Então, avançando uma semana nas férias dos meus pais, depois de ficar sozinho por 7 dias jogando videogame sem parar, decidi fazer outra coisa como qualquer adolescente faria. Comecei a planejar uma reunião de algum tipo porque estava começando a precisar de alguma interação social. Como sou gamer, em vez de dar uma festa normal, decidi convidar amigos para uma LAN party para que pudéssemos jogar um jogo chamado Counter-Strike. Avançando para tal LAN party, a sala de jantar dos meus pais cheirava a peidos de adolescentes, a body spray, suor e batatas fritas misturados, coisas típicas de LAN party. A 1h da manhã houve uma batida forte na porta. Fui atender e vi 2 policiais olhando para mim. O policial número 1 disse: Recebemos uma denúncia de uma festa barulhenta e nos disseram que há vários menores aqui usando substâncias. Eu disse ao policial: Não tenho ideia do que você está falando. O policial me disse: Tivemos uma mulher frenética ligando constantemente e é por isso que viemos, mas parece que estamos causando mais perturbação do que vocês. Vamos deixá-los em paz então. 2 dias depois ouvi outra batida na minha porta e lá estava ela parada na minha frente, a Mega Karen. A mulher começou a gritar que eu e minha festa de substâncias a mantivemos acordada a noite toda e que eu era um pirralho horrível que precisava cuidar dos meus arbustos se meus pais não quisessem perder a casa. Nesse ponto a interrompi e lembrei a ela que, primeiro, a associação de moradores não tinha o poder de fazer isso. Segundo, que eu sabia que ela havia sido expulsa, então ela não tinha mais voz. Terceiro, que eu nem sequer dei uma festa. E quarto, que ela precisava ficar bem longe do meu quintal. Ao me ouvir dizer isso, ela ficou ainda mais furiosa e começou a gritar que me faria prender, junto com meus pais. Então admitiu que os petiscos envenenados também eram para meu cachorro. Bati a porta nesse ponto. Ela realmente tinha me irritado porque ninguém ameaça meu bom garoto. Ninguém. Eu tinha cerca de 4 dias antes de meus pais voltarem, então fiz eles valerem a pena. Fui conversar com os vizinhos ao redor da casa dela. Disse a eles que faria todo o trabalho de jardinagem para eles, o que envolvia equipamentos barulhentos ao redor da casa dela. Legalmente tínhamos permissão para fazer barulho das 8 horas às 20 horas com trabalhos de jardinagem. Com isso comecei. Depois do primeiro dia, Karen saiu e gritou comigo porque sabia o que eu estava fazendo. Ela até jogou uma pedra em mim, mas eu não me importei. Eu ia fazer o máximo de barulho legal possível. Sempre que ela reclamava, eu apenas dizia que as plantas dela não estavam de acordo com os padrões da associação de moradores. Então, sexta-feira chega e são 8 horas da manhã. Eu e meus amigos estamos reunidos bem cedo em frente à casa dela. Temos todas as ferramentas prontas. Ligamos a caixa de som e ajustamos exatamente ao limite legal de volume da música. E com isso Karen perdeu a cabeça. Ela gritou constantemente por 1 hora e até chamou a polícia 2 vezes, mas não havia nada que eles pudessem fazer a respeito. Eu estava apenas fazendo jardinagem. Se ela quer reclamar de uma festa barulhenta, nós lhe daremos algo para reclamar. Mantivemos isso até o limite exato de tempo. Próximo relato. Eu moro em uma área suburbana de uma cidade relativamente grande. Estou alugando um apartamento no porão com um amigo. Mudei para cá recentemente, diria que sou uma pessoa bem tranquila para se conviver. Trabalho em tempo integral. Faço aulas, então raramente estou em casa. Basicamente nunca sou disruptivo. Dito isso, uma coisa importante sobre este bairro é que não tem garagens, mas o estacionamento na rua é abundante e nunca é difícil encontrar uma vaga a poucos passos de casa em ambos os lados da rua. Eu tenho estacionado diretamente do outro lado da rua da minha casa, assim não preciso dar a volta quando chego em casa e sempre houve vagas na frente e atrás de mim. Costumo dirigir meu carro apenas uma vez por semana e entrando nele esta manhã, notei não um, mas vários bilhetes. O primeiro era uma folha inteira enfiada sob os limpadores de para-brisa que dizia: Seja um bom vizinho, estacione do seu lado da rua, como você nos disse. E eu pensei: Que diabos? Acabei de me mudar para este bairro e certamente nunca falei com ninguém na rua. Também é estranho e perturbador que eles saibam que eu moro do outro lado da rua, pois isso significa que eles devem ter me visto sair do meu carro e eu costumo dirigir muito tarde já que trabalho no turno da noite. Como aparentemente eu não respondi rápido o suficiente ao primeiro bilhete, eles então deixaram um segundo e depois uma série de post-its com pontos de interrogação no meu para-brisa. Eu pensei: Tanto faz, provavelmente é só uma pessoa velha controladora demais. Nada demais para eu dar a volta e estacionar do outro lado. Então
Então eu estaciono do lado correto da rua querendo evitar qualquer confronto até a outra noite. Eu tinha saído tarde do trabalho, então parei na minha rua e saí do carro antes de perceber completamente que não tinha dado a volta. A essa altura era 1h30 da manhã e eu pensei, Tanto faz, tenho certeza que não vai afetar ninguém. bem, eu estava errado. Na manhã seguinte havia um post-it ainda mais passivo-agressivo no meu para-brisa me chamando de idiota inconsiderado e desrespeitoso, e eu pensei comigo mesmo. Legal, eu sei fazer isso. Dito isso, eu tenho uma assinatura de um serviço de compartilhamento de carros na cidade. Funciona assim. Você pode destravar um carro de um aplicativo e pagar por minuto que dirige, depois estacionar e deixá-lo nas zonas permitidas. Uma dessas zonas é na minha rua. Então decidi fazer um pequeno trajeto para casa e encontrar todos os carros a uma curta distância de mim. Um por um, alugo cada carro, dirijo até a minha rua e estaciono diretamente do outro lado da minha casa. Quando termino dentro de um quarto de quarteirão há uma série de carros alugados ocupando todas as vagas do lado norte. Claro, deixei muitos espaços diretamente do outro lado da rua. Havia muito espaço para estacionar. Espero que meus vizinhos amem suas opções de estacionamento na rua pública. Próximo relato. Esta não é minha história, mas é do meu amigo Adam. Adam é um policial aposentado e isso aconteceu nos anos 90 quando Adam era um policial de rua, talvez 1 ou 2 anos de serviço na época. A história se passa quando um incendiário havia atacado vários negócios ao longo de um período de 3 meses. Os incêndios foram apagados, mas estavam ficando cada vez maiores, causando milhares de dólares em danos. Todos estavam tensos e a polícia patrulhava a área todas as noites para tentar pegar o senhor incendiário. Nesta noite em particular, em meados de fevereiro, Adam e seu parceiro Rick tiraram a palha mais curta, e portanto, foram designados para patrulhar parte da área. Enquanto patrulhavam, ele nota um Mercedes-Benz clássico parando em uma casa e uma senhora familiar vestida com um casaco de pele grosso saindo. É a esposa de um empresário local que todos os policiais da cidade tiveram o desprazer de multar por várias infrações de estacionamento e trânsito. Agora, teria sido bom se ela fosse uma senhora agradável ou algo assim, mas não. Suas 3 frases padrão eram: Você não sabe quem eu sou? Onde está seu gerente? E eu vou fazer você perder o emprego. sério, ela era uma Karen antes mesmo das Karen serem uma coisa. Então, Rick aponta para Adam que Karen havia estacionado bem ao lado do hidrante como de costume. Adam então se prepara e sai da viatura. Ele se aproxima e diz: Boa noite, senhora Karen. Ao que ela diz: O que você está fazendo aqui? Essa é a versão da Karen para a palavra olá. Adam diz a ela: Estou trabalhando na Honda. Você sabe que estacionou bem ao lado de um hidrante? Karen responde. E daí? Ele então diz: Estou sugerindo que você o mova antes que eu lhe dê uma multa. Não estou com humor para papelada extra esta noite. Ao que Karen diz. Escute, você precisa deixar meu carro em paz ou eu vou fazer você perder o emprego. Com isso, Karen entra na casa furiosa e bate a porta. Adam pensa: se você diz. Ele então prossegue para verificar a parte externa do carro em busca de mais infrações e desejando que ser um babaca fosse uma ofensa federal enquanto coloca a multa sob o limpador de para-brisa. A chamada que todos temiam chega pelo rádio. Um alarme de incêndio foi acionado e o endereço era bem do outro lado da rua. Adam olha para o prédio e consegue ver um leve brilho laranja nas janelas do segundo andar. Ele relata o brilho e ele e Rick se preparam para o caso de o senhor incendiário decidir cruzar o caminho deles. Vários outros policiais chegam e estabelecem um perímetro ao redor do prédio enquanto o brilho fica cada vez mais forte. Infelizmente, quando o corpo de bombeiros chega, ocorre o flashover e todas as janelas do segundo andar explodem. Estava tão quente que Adam sentiu o suor se formar em seu rosto. É nesse ponto que o corpo de bombeiros precisa instalar as mangueiras, mas o carro de Karen está no caminho. Usando martelos de segurança, eles quebram as janelas e então passam as mangueiras por dentro, instalando tudo em tempo recorde. E durante todo o caos, Karen sai e ela soa como uma Banshee que engoliu uma sirene de ataque aéreo. A mulher corre e tenta desengatar a mangueira do hidrante gritando: O que vocês estão fazendo? Meu carro está arruinado. Foram necessários 2 policiais para prendê-la e ordenar que ela voltasse para dentro para deixar todos fazerem seu trabalho. A mulher realmente ouviu e voltou para dentro. Adam então passou o resto do seu turno ajudando no incêndio e na investigação. Já era quase amanhecer quando ele voltou para a delegacia para terminar tudo. Tudo que ele queria era ir para casa e se enfiar na cama. E foi então que sua supervisora chamou Rick e ele relatou que Karen relatou vários milhares de dólares em danos. Não apenas suas janelas haviam sido quebradas, mas a água havia entrado e congelado porque era meados de fevereiro. A supervisora perguntou o que havia acontecido e eles relataram tudo. A supervisora então balançou a cabeça, riu e disse: Bem, vocês não tiveram nada a ver com os danos ao carro, então considero este caso encerrado. Algumas semanas depois eles pegaram um incendiário. Era outro empresário que estava tentando cometer fraude de seguro. Ele imaginou que se vários outros prédios pegassem fogo, ninguém pensaria que ele era o responsável por incendiar seu próprio negócio. Infelizmente, Karen nunca pareceu aprender a lição, então ela voltou a acumular multas e a ser um espinho no lado da polícia. Ela teve que pagar pelos danos e pela multa que Ada lhe deu, mas sendo uma mulher rica e rude novamente, ela nunca aprendeu. Próximo relato. Esta é a coisa mais bizarra que já me aconteceu. Quando isso aconteceu, meu marido não estava em casa. Era só eu com meus 2 filhos e minha prima que estava visitando. Estava chovendo e minha vizinha tocou a campainha. Vamos chamá-la de Karen. Karen disse que estava trancada para fora de casa e precisava esperar o marido. Eu não conheço essa vizinha muito bem. Tínhamos comprado nossa casa recentemente. Então eu disse que ela podia esperar na entrada da nossa casa, que tem um banco, e ela podia usar o celular. Então ela perguntou se podia jantar conosco e foi aí que eu disse: Eu não a conheço muito bem e meu marido não está em casa. Ela então disse:
Ele não vai se importar. Bem, eu disse que eu me importo porque é uma questão de segurança. Foi aí que ela me disse que se sentia segura e que eu não deveria me preocupar. Eu disse. Eu não me sinto segura. Foi aí que ela ficou quieta por uns 30 segundos e então disse que era terapeuta ocupacional e profissional de saúde, então deveríamos ficar bem. Eu disse que não. Ela podia esperar na entrada ou ir embora. Eu levaria uma tigela de comida se ela estivesse com fome. Bem, nós estávamos na cozinha e a ouvimos no telefone gritando como éramos pessoas horríveis por não deixá-la entrar em nossa casa. Ela só queria ficar na cozinha e brincar com meus filhos aparentemente. Quando ela finalmente foi embora, o que foi um pouco mais de 20 minutos depois, nós saímos e vimos que ela havia derramado a tigela de sopa que eu lhe dei nos sapatos dos meus filhos na sapateira em frente ao banco em que ela estava sentada. Eu simplesmente não consigo acreditar que ela achou que tinha o direito de entrar na casa de uma estranha como se eu a conhecesse melhor ou se meu marido estivesse em casa, eu a teria convidado para entrar.